turma, tudo bem? Bom, a aula de hoje é psicologia ambiental, né? Vou dar um resumo para vocês sobre o que vai acontecer nas próximas 3 semanas, nas nossas próximas 3 aulas, mas eu lembro que todas essas informações estão lá no guia de estudos que está postado no portal, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês quiserem saber para se organizar, para se planejar sobre o que vai acontecer nessas próximas 3 semanas, vocês podem consultar lá no guia. Só para adiantar, na aula de hoje eu vou falar sobre compromisso pró-ecológico, encerrando aí uma série de temas que a gente viu ao longo da disciplina. E nas próximas 2 aulas, eu vou apresentar para vocês artigos práticos, né? Então, relatando a experiência prática aí da psicologia ambiental. Eu tentei selecionar artigos que fossem muito diferentes para vocês, né, terem uma ideia de quanto que a psicologia ambiental é importante em diversos contextos. Então eu tentei fazer uma seleção aí de artigos os mais variados possíveis. Então vão ser 4 que eu vou apresentar. 2 na próxima aula e 2 na aula da semana 3, né? Na última semana de julho. Bom, aí, como trabalho para compor, né, a nota da terceira avaliação de vocês, eu fiz uma proposta, leiam com calma lá no guia de estudo, mas basicamente vocês terão que escolher em grupos um desses artigos que vão ser trabalhados em aula. Então são 4 artigos e vocês vão ter que fazer um folder resumindo as principais informações desse artigo. Pode ser em formato de Word, PDF, PowerPoint, o formato que vocês quiserem. Precisa ser visual, precisa chamar atenção e, lógico, precisa ser correto, né? Então não pode ter, assim, né? Tem que ter um rigor, assim, científico, né? A escrita correta, as principais informações, né? Tem que de fato ser informativo, né? Tem que ter coisas interessantes nesse folder. Mas ele tem que ser também bastante visual, não pode ter muito texto. É um trabalho de síntese mesmo. Imagina assim, que vocês então leram o artigo e vocês precisam passar essas informações para outras pessoas que não são estudantes de psicologia, que vocês queiram contar essa informação para a população. Então, né, por exemplo, um dos artigos, a gente vai falar sobre a cognição ambiental de ciclistas. Imaginem que vocês queiram contar para os ciclistas da cidade de vocês o que aquele artigo diz. Então, esse folder seria como se fosse, né, um material para contar o que o artigo diz. Tem lá no guia de estudo todas as instruções, mas vocês são livres assim para organizar isso de uma maneira que seja bem chamativa. Eu aconselho seguir as seções do próprio artigo: introdução, objetivo, o método que foi utilizado, os principais resultados e, né, discussão ou considerações finais. Mas foquem naquilo que é mais importante. Se vocês tiverem que dizer assim, olha, esse artigo, ele fez tal procedimento e encontrou esse resultado aqui. Então, vocês vão ter que fazer esse trabalho de síntese. Parece simples, mas se o grupo todo não leu o artigo, não conversar, não ver quais são as informações importantes, isso pode dar muito errado. Então, se dediquem, todos leiam o artigo completo, pensem de verdade em como esse folder pode ser montado, que informações vão ter nesse folder, porque como é um trabalho
né, que não exige tanta escrita, eu vou ser bastante criteriosa na avaliação, tá bom? Bom, então vamos ao tema da aula de hoje. Nós vimos, né, nosso cronograma de psicologia ambiental foi o seguinte: a gente começou falando do histórico, né, da psicologia ambiental, definimos o que é psicologia ambiental, definimos o que é ambiente para psicologia ambiental, quais os objetivos dessa disciplina, como que ela se relaciona com outras disciplinas. Então, a primeira parte, né, dessa disciplina foi ver esse panorama mais geral sobre o que é a psicologia ambiental. Depois nós começamos a trabalhar diferentes temas dessa disciplina. A gente falou, né, sobre apego ao lugar, apropriação, a própria transformação do espaço em lugar. A gente falou sobre a construção da identidade a partir do lugar. Falamos sobre os ambientes restauradores. Nós fomos passando pelos grandes tópicos, né, pelos grandes temas de estudo da psicologia ambiental. E hoje a gente vai também falar de um tema muito em voga, né, mais recente da psicologia ambiental, que é o compromisso pró-ecológico. Vocês têm como referência dessa aula um capítulo do livro que está disponível na biblioteca virtual, e eu também coloquei um artigo super interessante que fala sobre compromisso pró-ecológico. Então, quem quiser dar uma lida nesse artigo, é bem legal, tá bom? Compromisso pró-ecológico ou comprometimento pró-ecológico, preocupação pró-ecológica, responsabilidade ambiental, ambientalismo, consciência ambiental. Todos esses nomes listados aqui referem-se ao mesmo resultado, né? Todos eles dizem sobre uma determinada ação, que é o cuidado e a conservação do ambiente. Então a gente pode ter vários nomes diferentes que remetem a essa preocupação, esse cuidado com o ambiente. Então, quando eu falo para vocês compromisso pró-ecológico, eu estou dizendo, né, sobre todos esses termos que se referem ao cuidado, à preservação, à conservação do ambiente. Só quero fazer um parênteses, né, super importante aqui. Vocês lembram que para a psicologia ambiental, ambiente é tudo, né? Ambiente, inclusive, engloba o próprio ser humano. Ambiente é tudo que que está ao nosso entorno. Então, não fiquem com a ideia de que quando a gente fala em cuidado e conservação do ambiente, a gente está falando de árvore ou estamos falando de floresta. Estamos falando disso também, mas também envolve o cuidado, a conservação, a preservação de todos os ambientes, da cidade que eu moro, das pessoas que estão ao meu redor, né, do cuidado que eu tenho com a produção de lixo aqui da minha cidade, com o desenvolvimento sustentável da minha cidade. Então envolve essa concepção de ambiente que é aquela concepção global, vocês lembram? Que envolve tudo, né? As inter-relações entre os vários elementos aí desse ambiente. Isso é importante, porque senão parece que a gente está falando só da floresta e como, sei lá, não tem contato com a floresta, então não dá para ter cuidado e conservação do ambiente. Não, ambiente é tudo, né? Esse todo global. Então, cuidado e conservação do ambiente envolve o entorno que nós vivemos, tá bom? Envolve um compromisso, um comprometimento de cuidado com o entorno, né, no qual nós vivemos, inclusive com as pessoas, tá bom?
Então isso é importante. Então vamos lá. Foi bastante. Assim, sempre houve nas ciências em geral, né, uma preocupação ali com a questão ambiental. Mas há poucos anos, né, que houve de fato um movimento de criação dentro da psicologia ambiental de uma vertente que foi denominada por alguns autores como psicologia da conservação. Então, vários profissionais renomados da psicologia ambiental que estavam bastante interessados em assuntos relativos ao cuidado e à conservação ambiental, eles cunharam esse termo psicologia da conservação, né? Por quê? Porque eles acreditavam que esse nome psicologia ambiental nem sempre as pessoas associavam, né, as pessoas das outras áreas associavam com essa questão da conservação da natureza, do ambiente. Então, eles quiseram se diferenciar, como uma forma de chamar a atenção mesmo, né? Então, falar assim, que falava psicologia ambiental e as pessoas não associavam a essa questão da conservação do ambiente. Então, esses profissionais que estudavam especificamente esse tema falaram, ó, vamos criar um nome, né, que torne essa identificação mais fácil. E aí, então, eles cunharam esse termo psicologia da conservação. Então, vocês vão ver aí que dentro da psicologia ambiental, a gente tem essa corrente, né, da psicologia da conservação para chamar a atenção mesmo para esses temas, esses conceitos, esses estudos que consideram o cuidado e a conservação ambiental. E é muito importante, né, que a psicologia assuma lugar nesse assunto, porque muitos programas de educação ambiental, muitos programas que visam mesmo o cuidado e a conservação do ambiente, eles nem sequer consideram a psicologia, né, os elementos psicológicos presentes aí na questão da conservação ambiental. Então, geralmente, quando a gente pega iniciativas de educação ambiental, ela envolve várias ciências, biólogos, enfim, engenheiros, e quase nunca envolve os psicólogos. Então, a psicologia ambiental, para ganhar força, para ganhar espaço nessa área, né, que quase nunca tem psicólogos aí representando, então cria esse campo que é a psicologia da conservação. E aí, uma das principais contribuições da psicologia da conservação é o conceito, né, o estudo do comprometimento ou do compromisso pró-ecológico. Quando a gente fala comprometimento, né, a gente quer dizer um engajamento, um envolvimento, a disposição. Então, quando você está comprometido com algo, é porque você está muito envolvido com aquilo, né? Eu tenho um comprometimento com a causa. Você veste a camisa, você tem um engajamento, né? Então, quando a gente diz comprometimento, a gente está falando sobre sentimentos, reações afetivas, né, favoráveis a algo, né, leais. Eu sou leal a algo, eu tenho comprometimento com algo. Então, quando eu digo que eu tenho comprometimento pró-ecológico, é porque eu tenho um comprometimento, eu visto a camisa, eu sou leal ao cuidado e à conservação ambiental. Então, comprometimento é a propensão a agir, a fazer algo, a se comportar de uma determinada maneira. Tenho comprometimento pró-ecológico, eu tenho propensão a agir de maneira pró-ecológica, a agir de forma a cuidar, conservar o ambiente. Então, só que comprometimento na língua portuguesa ele pode ter uma conotação um pouco negativa,
Porque eu posso, por exemplo, dizer que algo está comprometido no sentido de não estar muito bom. Então, por exemplo, eu digo a qualidade do ambiente está comprometida, né? Então tem uma conotação negativa essa palavra. Então, como uma forma de tirar essa conotação negativa, a tradução para o português desse conceito de comprometimento proecológico ficou compromisso proecológico. Quer dizer absolutamente a mesma coisa, né? Só para tirar essa possível interpretação negativa. Mas quando eu digo, então, comprometimento ou compromisso, eu estou falando da mesma coisa, eu estou dizendo desse engajamento com o cuidado e a conservação ambiental. Tá bom? Faz sentido? Bom, aí, pessoal, existem diversas maneiras de manifestar, né, de expressar esse compromisso com o ambiente, esse comprometimento pró-ecológico, né? Todas elas são expressões genuínas, né? Todas elas, aqui, né, o autor do capítulo referência para essa aula vai dizer sobre 3 diferentes maneiras de expressar esse compromisso. E aí a gente pode até consultar outros autores que vão né, dizer isso de forma um pouco diferente. Mas esses autores colocam então 3 diferentes maneiras de expressar o compromisso com o ambiente, todas legítimas, né? Mas que apresentam algumas diferenças. Então, eu posso expressar o compromisso com o ambiente de uma forma egoística. Apesar do nome, assim, não é ruim. Na verdade, é uma forma de compromisso pró-ecológico, né? Mas é quando eu cuido do ambiente que é próximo, do ambiente que me rodeia, né? Que eu tenho contato direto. Então eu cuido da cidade, eu cuido, né, dos meus parentes, eu me preocupo, né, com o hoje para que depois eu possa ter um proveito daquela situação. Então eu cuido do meu entorno mais próximo, mais direto, né? Eu me preocupo com o que eu faço hoje, né, pensando no que pode acontecer comigo no amanhã, né? Então é uma forma de cuidado, é uma forma de conservação do ambiente, né? Eu me preocupo com as pessoas que estão próximas de mim, eu me preocupo com a cidade que eu vivo, né? Eu não cuido de questões para manter a cidade de uma maneira mais sustentável. Só que nessa manifestação do compromisso, então eu tenho vantagens, né? Assim, eu de alguma maneira, essas ações que eu faço vão ter um retorno para mim, né? Para a própria pessoa. Então, esse é um cuidado, uma conservação que ocorre numa escala bem menor e que tem resultados que são visíveis, né? Então, eu vou ver esses resultados, né? Com os meus próprios olhos. Existe uma outra forma de expressar compromisso com o ambiente, que é o altruístico. Então, são aquelas pessoas que cuidam e preservam o ambiente pensando, né, que existem outros grupos, que existem outras nações, que existem as próximas gerações que têm o mesmo direito de usufruir aqueles recursos que a gente está usufruindo. Então, nesse caso, não necessariamente vai ter um benefício, né, direto para a pessoa, mas ocorre o cuidado à conservação pensando que aquilo é algo que pode beneficiar, né, outras pessoas, que podem beneficiar futuras gerações, né, que todos os grupos humanos, né, que a gente precisa cuidar e conservar o ambiente porque todos os grupos humanos, né, têm o direito de usufruir daquilo. Então, os resultados dessas ações de conservação vão além do que pode ser visto. É uma coisa que eu faço que eu mesma não sei, né, bem qual vai ser o resultado. Então, vai além da minha própria experiência, né? É um cuidado com o outro.
E existe uma terceira maneira de expressar o compromisso com o ambiente, que é a chamada, que é o chamado biosférico, né? Então as pessoas cuidam daquilo que nem faz parte do cotidiano delas, né? Cuidam de coisas que às vezes elas nunca nem viram ou tocaram, mas que elas entendem que precisa ser preservado. Então, por exemplo, eu posso ter ações aqui que, né, previnam o aquecimento global, né, a destruição da camada de ozônio, enfim, ações que contribuem para a preservação de coisas que assim não têm relação direta comigo, que talvez eu nunca nem veja, né? E aí é um compromisso numa escala macrodimensional, numa escala muito grande, tá bom? Aí eu penso não só nos outros grupos humanos, né, nas gerações futuras, nas outras nações, mas eu também considero a flora, a fauna, né, todos aqueles elementos que vão existir, inclusive, para além da experiência humana e que merecem ser preservados, né? Então, há um cuidado com o planeta, né? Com todo o ambiente, não só com os seres humanos. Então, são diferentes maneiras de expressar o compromisso com o ambiente. Então, tá. Quando a gente fala, então, desse compromisso pró-ecológico, ele inclui, por exemplo, responsabilidade no uso dos recursos disponíveis no entorno. E, olha, né, vamos pensar no nosso dia a dia mesmo, né? Então, inclui o uso racional de recursos, de produção de lixo, né, de compras sem necessidades, de reutilização de materiais que são recicláveis, inclui responsabilidade temporal, né? Então, sempre envolve essa preocupação com o que vai acontecer nos próximos anos, com o que vai acontecer para as próximas gerações. Envolve uma responsabilidade assumida pelas pessoas na sua forma de agir individualmente, né? Levando a refletir acerca de crenças e comportamentos que são praticados pela própria pessoa. Então, talvez antes de fazer uma escolha, né, de compra, sei lá, de um carro que polui mais, um carro que polui menos, de um produto descartável ou um produto que não é descartável, algo que é biodegradável ou não, a seleção de lixo. Então, envolve uma responsabilidade que é assumida por cada um. E todas essas ações, né, assim, percebendo mesmo, elas incluem a percepção de necessidades do planeta e das próprias pessoas como um contínuo, né? Pensando essa inter-relação mesmo entre a preservação, a cuidado, né, com o planeta e o cuidado com as próprias pessoas. Importante dizer, né, que o compromisso pró-ecológico, ele perpassa, né, muito a questão do conhecimento. Então, a gente se compromete com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe que existe. Então, é muito importante, quando a gente fala de compromisso pró-ecológico, comprometimento pró-ecológico, disseminar conhecimento sobre o que tem, o que traz impactos ou não, né? Quais ações que são efetivas para cuidado e conservação do planeta, do ambiente. Então, o conhecimento é fator crucial para envolver as pessoas, para que as pessoas assumam um compromisso de cuidado com o ambiente. No entanto, apesar de ser crucial, né, as informações, conhecimento não é suficiente para promover mudança no comportamento das pessoas. Então, junto com o conhecimento, precisa ter uma mudança mesmo de posicionamento, né, de crenças, valores, daquilo que as pessoas acreditam, né, naquilo que elas valorizam.
Então, quando a gente estuda compromisso pró-ecológico, a psicologia pode contribuir muito pensando justamente nesses fatores, né? Tentando entender quais são as variáveis que influenciam, né, o maior ou menor comprometimento de uma pessoa com o cuidado e a conservação do ambiente. Então, a psicologia é muito importante nessa área. Essa área tem crescido muito, né, em todas as ciências, tem crescido enquanto preocupação mesmo da população geral. E a psicologia da conservação, né, como aí denominada pelos psicólogos ambientais, tem muito a contribuir. Vocês podem procurar, né, tem muitos artigos já sobre esse tema, que vai ganhar cada vez mais espaço, eu acho, dentro da sociedade como um todo e da própria psicologia ambiental. Então, por isso eu achei importante que a gente tivesse essa aula para poder falar dessas questões, tá certo? Bom, gente, é isso então. Eu aguardo as dúvidas de vocês, tanto pelo formulário quanto pelo WhatsApp, tá certo? Um grande abraço, até mais!